Noite. Vamos começar mais uma palestra pública na quarta-feira aqui no Maria de Nazaré. Hoje nós vamos receber a Nilva com muito carinho, muito bom te receber, Nilva. E o seu tema é esse, né? Otimismo aprendido. Então, para ouvi-la, vamos fazer como de costume a nossa prece. Oi? Ah, sim, nós queremos informar que Natal e Ano Novo não haverá palestra, ok? Obrigada. Vamos fazer a nossa prece, nos sintonizando com a equipe espiritual que aqui já nos aguardava, nos recebendo com tanto carinho e tanto amor, tanto incentivo para a nossa evolução. Obrigada, nosso Criador, obrigada, Mestre Jesus, por ser nosso exemplo. Sempre dizemos, nosso modelo e nosso guia nessa jornada. Que os espíritos de luz possam envolver a nossa amiga e palestrante, que ela continue sendo esse instrumento de conhecimento em nossas vidas, cumprindo a tua missão aqui na Terra, com tanto carinho, com tanto zelo e amor. Nós agradecemos muito a ela, nosso Deus, e também a todos esses irmãos trabalhadores que nos acolhem. Obrigada por esta jornada deste ano, por esta casa que sempre é uma luz em nossas vidas, que quando estamos com dificuldade, podemos pensar aqui nos trabalhadores, nos incentivos que nos dão para sermos um pouquinho melhor, para termos mais esperança e mais fé. Obrigada, Mestre amado. Obrigada a todos os trabalhadores. Que assim seja. Boa noite a todos. Essa palestra eu desenvolvi há uns 10 anos atrás. Eu fiz um curso de psicologia positiva e fiquei encantada com como ela vem corroborar o que a gente aprende com o Espiritismo. Então, otimismo aprendido. Vocês, a princípio, achavam que é algo passível de ser aprendido? Ou quem é otimista, otimista, quem não é, não é? Intuitivamente a gente já consegue pensar. Eu falei da psicologia positiva, né? E é importante ressaltar que quando a psicologia surgiu, lá atrás, e não faz tantos anos assim, como ciência, ela objetivava a saúde e a felicidade do ser humano. Mas, no meio do caminho, ela se perdeu estudando a doença. Estudando todos os quadros psíquicos e como tirar as pessoas desses quadros. E ficou em stand-by a questão da felicidade. E aí, a psicologia positiva veio resgatar. Positiva no sentido assim, de como desenvolver a felicidade. Então, visando cultivar os talentos superiores. E ela faz uma conexão, olha que interessante, do rigor científico com o dia a dia, com a prática. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? E é muito interessante que o que eles mais descobriram é a questão de assim, aonde a gente foca? Se eu perguntar para vocês, quantos defeitos vocês têm? Vocês vão fazer uma lista rapidinha. Quantas qualidades você tem? O teu filho, o teu marido? Nós somos treinados, lá, já quando eu fiz faculdade lá, quase 40 anos atrás. Gente, vai fazer 34 anos que eu estou formada. A gente já estudava na psicologia do desenvolvimento que não sei quantos mil nãos uma criança ouve até os seus 3, 4 anos de idade. Então, o nosso cérebro é quase como que treinado para ver o que não é bom, o que não é legal, o que é ruim. E aí, a psicologia está despertando para o enfoque de
olhar, o outro aspecto, que é o que tem de bom. Né? É como se fosse um holofote. E aqui, gente, perguntas e um macete interessante para todos vocês. Quando uma conversa estiver chata, porque a maior parte das pessoas, elas são repetitivas. A gente chega na frente dela, elas vão seguir um script inconsciente para falar com a gente. E se aquilo for penoso, chato, pense em perguntas. Pergunta como se fosse um holofote. O holofote faz a atenção da pessoa ir para outra banda. E aí fica, né, coisas que a gente pode perguntar de si ou para o outro. O que é bom na sua vida? Já fizeram essa pergunta para um amigo? E aí, o que está de bom na tua vida nesse momento? No que você é bom? Hoje eu atendi uma paciente e ontem ela teve uma sessão com a psicóloga da filha e ela veio arrasada, porque ela estava se sentindo o substrato do cocô da bactéria. Né? A menina está na adolescência, né? Quem sabe ser mãe de adolescente? É um momento difícil, mas isso é ela toda? Não é. Talvez ela não tenha sido uma excelente mãe das outras fases, mas na adolescência ela vai ter que aprender a ser uma mãe melhor. Então, no que você é bom? No que o nosso filho é bom? No que o nosso companheiro é bom? O que é funcional na tua vida? É uma pergunta. Normalmente, inclusive, a pergunta ela tem o poder, gente, de a gente ler, ouve alguém falando, o cérebro já dá a resposta, mesmo que... E aí, mulheres, quando vocês querem mostrar alguma coisa para o marido, vocês podem perguntar. E aí, mesmo que ele não responda verbalmente, a resposta vem na cabeça dele. Então, é uma boa profilática. Então, né, o objetivo da psicologia positiva é catalisar as mudanças no foco da psicologia. Deixar de apenas reparar em coisas ruins da vida e construir qualidade de vida. É importante ressaltar que ela não ignora o que não funciona, mas ela prioriza o que vai bem na vida, nas relações, na pessoa. E olha que interessante. Um estudo em Cambridge, foi feito um programa em que fizeram o seguinte, eles procuravam o que falhavam na criança, né? O que falha com essas crianças. Aí, o que eles descobriram? Se uma criança era triste, ela teria tendência de continuar triste a longo prazo. Se ela fosse alegre, ela teria tendência de continuar sendo alegre. E olha, isso tanto fazia no grupo da periferia quanto no grupo socialmente mais alto. Então, olha que interessante. Aquilo, do jeito que a criança chega na escola, ela tende a continuar. Aí, continuaram a pesquisa e eles fizeram uma pergunta de forma diferente. O que funciona nesse grupo? O que funciona bem? O que faz alguém ser bem-sucedido mesmo em circunstâncias ruins? Olha só. Porque a gente cansa de ver pessoas que vieram do nada e são bem-sucedidas. Pessoas que tinham todas as condições e não conseguem fazer nada da própria vida. E aí, o que a ciência descobriu? Que, vamos lá, a pergunta é, o que faz alguém ser bem-sucedido, mesmo que as circunstâncias sejam ruins? Resiliência, definição de objetivos, otimismo, passar bem pelo tempo ruim. Tinha um modelo. Quem que é o modelo dos nossos filhos hoje? Um super-homem? Uma coisa que não existe? Tá? Focados em suas forças, naquilo que faziam bem. A pessoa é boa de história, geografia, né? Humanas. Muitas vezes ela não é boa de exatas. Faz sentido
ela ir para a área de exatas? A tendência vai ser ela sofrer bastante. Gente, eu sou uma exceção. Eu era boa de química, física e matemática. Né? Eu tinha muita dificuldade com matérias que tinha que memorizar. Então, história, geografia, biologia. Aí a inteligente entra na UEL. Vocês sabem que é o único curso de psicologia que é no Centro de Ciência Biológica? Vocês não sabem quanto eu sofri naquele primeiro ano, porque a nossa grade era igual à medicina. E eu tinha muita dificuldade. E ainda mais com a prova de gincana. Você tinha 15 segundos para responder, eu não sou rápida. Eu sou aquela que eu olho a pergunta, não sei, vou lá, respondo a outra, depois eu volto. Consigo responder tudo normalmente, mas se eu tiver tempo. Então, assim, né, eu sou uma exceção. Eu fui para o lado que eu não funcionava muito, mas cheguei aonde as minhas características são funcionais. E aí, quais são as suas forças? E o que dá força para mudar? Essas são questões básicas. Querem ver o poder da pergunta? Vejam só. Vocês conseguem ver quantas figuras geométricas tem? Eu não sei, também não contei, tá? Mas vocês viram que hora que marca no relógio? Quantas crianças tinha no ônibus? Ó. Tava ali. Mas o que eu fiz quando eu fiz a pergunta, gente? Eu dei um princípio para vocês. Né? Pra vocês procurarem contar as figuras geométricas. E vocês foram isso que vocês fizeram. E aí vocês não viram o que o cérebro de vocês fez. Buscou o que eu pedi, não viu as outras coisas. Olha só. Vamos assistir esse pequeno vídeo aqui? Essa foi uma pesquisa muito interessante que, inclusive, comprovou como que a percepção funciona no cérebro. Não precisam ler, eu vou falar. É um teste de atenção. Então, o que vocês vão fazer? Ó, 2 times de basquete. É para contar quantas passes o time branco faz. The answer is 13. But did you see the movement? Você viu o urso dançando? Ó, eles rebobinaram, então não puseram. Então, e é interessante, eu não vou fazer para não me estender, mas seria o seguinte: quanto mais novo, é frequente que as crianças consigam ver de cara. Quanto mais velho, mais difícil de ver, mesmo a gente rebobinando o vídeo. Não estava lá. E aí vocês veem quando a pessoa fala, mas não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu quis dizer. A cabeça dele é verdade, mas o que foi que saiu? Gente, hoje a tecnologia é maravilhosa, né? Eu tenho pedido, e a gente tem gravador disponível a qualquer momento. Então, uma técnica que eu tenho usado em alguns momentos é pedir para casal gravar a conversa deles, para eles verem como que eles cortam o outro, o tom com que fala. Tá? Porque a gente não tem consciência. Mas no caso aqui, o poder da pergunta, o poder do foco. Como a ordem foi, conte os passes, gente, podia ter uma pessoa nua ali, que pouco provável que a gente ia ver. Tudo bem, né? Tinha o time de preto, a pessoa estava com uma roupa preta. Mas o interessante é que as crianças, normalmente mais novinhas, vêm de cara. Os adultos, mesmo a gente falando, eu já fiz teste em alguns lugares, a pessoa não consegue enxergar, tem que mostrar e mesmo assim ela não enxerga. Então vejam, as questões criam realidade, que é o foco, o que você está buscando. Então, isso
com os nossos relacionamentos. Gente, eu nunca me esqueço, um rapaz que eu atendi lá atrás, eu precisei chamar os pais. E aí, eu perguntei para eles assim, quais as qualidades do teu filho, do filho de vocês? Um olhou para o outro e tipo assim, tem? Aí eu peguei e listei uma série de coisas que eu observava. Vocês conseguem pensar aqui junto comigo? Se eles não conseguem discriminar quais são as qualidades, como é que eles vão reforçar as qualidades? Mas os defeitos, as dificuldades dele, ele eram rapidinho. E vejam, e davam feedback com muita energia, com muita raiva, mas não destacavam a parte positiva. É por isso que muitas vezes, quando a gente destaca uma coisa negativa, a pessoa se sente no extremo negativo. Ela não consegue entender que aquele comportamento é negativo. Não que ela é negativa. Tá? Então, assim, as questões que nós costumamos fazer, se estivermos buscando no nosso filho o que não está bom, o que está errado, nós vamos achar. É o jogo dos 7 erros, gente. Gente, é interessante. Vira e mexe, eu tenho alguma paciente que está assim, foi fazer doutorado em algum lugar, e aí passa a vir só visitar os pais. E aí algumas coisas que quando a gente está junto, a gente não percebe, ficam mais visível. Né? E assim, foi interessante um dia desses que 2 me relataram isso. Mas a minha mãe só acha defeito em mim. Parece que eu não presto para nada. De repente, não são boas donas de casa. Veja, estão fazendo mestrado, doutorado, foram mais para uma área intelectual. E para a mãe, ou muitas vezes para a sogra, não presta para nada. Porque se a pessoa busca aquilo e não acha, fica ruim. Então, que perguntas vocês costumam se fazer? Que realidades que se cria? E veja, nós espíritas aprendemos o que é ser evoluído, e aí a gente olha o nosso comportamento, em vez de a gente perceber assim, vai demorar, tem muito trabalho para fazer, a gente se julga, se condena. Por que eu fiz desse jeito? Gente, nem a gente sabe por que a gente fez. Isso é sério. Lembra quando eu trago a palestra lá, o Conhece-te a Ti Mesmo? Nós não nos conhecemos. E aí quando a gente vira para um filho, por que você faz isso? Nossa, ontem eu conversava com um rapaz, pai de um menino de 2 anos. Aí ele me contou uma discussão com o menino. Não, porque parece que ele faz questão de não me obedecer. Você falou isso para ele? Falei. Enfim. Desculpa, mas você está sendo burro. O teu menino não consegue entender isso. Ele tem uma coisa do interesse e naquele momento só o que interessa a ele. Então o que você tem que fazer? É uma coisa perigosa, uma coisa que quebra? Cata o moleque e leva para outra banda. Mas assim, já qualificando, ou desqualificando, né? O filho de 2 anos. Tá? Então, definimos realidades perguntando. Pergunta, querem um macete legal? Quem for tímido. Mas eu não sei o que falar quando eu estou com as pessoas. Gente, ninguém se interessa por nós. As pessoas não querem saber da nossa vida. Elas querem falar. Então é só fazer uma perguntinha. Pergunta para uma avó do neto. Tem 2 horas de conversa. E vai sair, você, nossa, como é legal falar com a fulana. A fulana só fez uma pergunta. Tá? Então, assim, pergunta é o grande macete. Pergunta certa. Se eu não pergunto a questão certa, eu não verei a solução do problema que eu desejo resolver. Eu me lembro muito nas aulas de matemática, o professor falava assim, leia o enunciado do problema. Já está lá todo o caminho da solução do problema. Isso me marcou, eu estava aqui na 6ª série. Porque se você olhar direito no problema, você encontra a solução do problema. Mas se é assim, 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 normalmente, por lógica, a gente consegue. Gente, basicamente é isso que eu faço no consultório. Eu tenho todo o meu conhecimento,
mas eu estou fora. Então eu tenho uma visão boa, eu conheço de comportamento, mas espera aí, se ele está fazendo isso e isso, ele vai conseguir aquilo. Se ele quer aquela outra coisa, ele tem que fazer outra coisa. Aí, como é que eu falo? O que eu faço? Eu falo. Não. Eu faço pergunta, gente. A maestria de um psicólogo é fazer pergunta. Por quê? Se eu falo uma coisa, o outro muitas vezes resiste. Se eu pergunto, o cérebro quer responder. Quer ver? Isso foi inteligente? Aí a pessoa olha e vê que não foi. Se eu digo para ele, você está sendo burro, ele olha de fora, faz de conta que eu estou te contando essa história. Eu tive uma reação inteligente? Veja, gente, a pergunta é o holofote que leva a gente para onde a gente quer. Cria realidades onde a solução existe. Quer ver? As pessoas assim, por que que é assim? Nós espíritas, então, a gente vai lá buscar o porquê. Ah, é por causa de karma, de vidas passadas, um deve ter feito coisa pro outro. Gente, na maior parte das vezes, não importa. Já que é assim, o que que nós podemos fazer? Gente, muitas vezes assim, a terapia ela acaba sendo funcional só por isso, porque, digamos, vamos buscar solução, porque a gente não vai mudar os porquê. Muitas vezes depois a gente consegue compreender, mas a compreensão necessariamente não leva para resolução. Então, já que é assim, o que que a gente faz? Inclusive tem isso, gente, quando está alguém ali empacado no problema falando detalhes. Tá, mas que solução você pensou? Que muitas vezes até a pessoa contando o que ela já fez, nós de fora, e isso, e aquilo. A gente vai fazendo o cérebro dela funcionar. A pergunta é como a chave da fechadura. Foca na alegria. Olha só, gente, foi feito um estudo sobre QI. Olha só o que eles fizeram. Aplicaram o teste comum de QI, mas o pesquisador não pegou e deu o feedback correto. Ele aleatoriamente falou, esse é inteligente acima da média, esse é abaixo da média, esse está na média. Passou um ano, ele voltou lá, e o que ele descobre? Que os que foi dito que era inteligente, haviam se desenvolvido. Eles saberem que eram inteligentes, serem tratados como inteligente, fez com que eles desenvolvessem o QI. E veja, até então, até essa pesquisa, se acreditava que o QI era uma coisa tá lá definido desde criança, não muda. E aí, a partir desses estudos, se temos expectativas positivas. Quando a gente vira uma criança e fala assim, não deu certo, vamos tentar de novo. Que outro jeito você pode fazer? Tem um jeito. As pessoas conseguem. Você também vai conseguir. Vamos lá. É uma expectativa positiva. Isso favorece que o cérebro... Gente, nesse ponto, ser psicóloga é um trem bem interessante. Porque as pessoas chegam com um problema e eu já estou ali escaneando todas as possíveis soluções e ainda assim percebendo o que a pessoa dá conta e o que ela não dá. E quando ela quer algo que ela não dá conta, daí assim, quais os passos? Pergunta séria. Quais os passos, quais os repertórios, quais as habilidades que ela tem que desenvolver para ela dar conta? E foi replicado em empresas também. Aqueles que se acreditavam melhores tinham melhor desempenho. Você consegue entender o quanto isso é sério? Aqueles que pensam, aquele que numa família é considerado burro. Ou inteligente. Vocês já repararam? Inclusive, essa é uma pesquisa antiga que eu já conhecia. Pegaram-se todos os que se saíram melhor nas faculdades e avaliaram 20, 30 anos depois. Não eram as pessoas mais bem-sucedidas.
Conhecer as próprias forças e focar nelas. Enxergar a semente que nós temos é o nosso desafio. Gente, se eu fosse para uma área como contabilidade, e olha que eu era boa de matemática, mas eu tenho dificuldade com processos. Tenho uma vitória para contar para vocês. Eu abri o CNPJ, que antes eu era pessoa física, e é o 3º mês que a minha planilhinha de entrada tá bonitinha. Antes eu tinha que ir lá atrás, olhar na agenda, olhar na conversa. Era um caos. Mas eu cheguei até aqui. Olha só, eu tenho habilidade enquanto psicóloga, enquanto administradora eu não tenho. E se eu fosse como profissão, eu seria uma profissional medíocre. Tá? E isso é uma coisa que a escola não facilita, né? Ela quer que a gente seja boa em todas as habilidades. Gente, olha que coisa interessante. Foi perguntado para pessoas o quanto que ela ia se sentir feliz se ela atingisse determinado patamar na carreira. Né? Então, muito feliz, extremamente feliz ou realizado. E se não conseguisse? Devastados, tristes, desmotivados. O que eles descobriram? Tanto com pessoas que conseguem aquilo que desejavam muito, ou com pessoas que ganham prêmios, pessoas que têm uma felicidade grande, pensa em ganhar na loteria. Pessoas que têm uma grande perda. O que eles avaliaram? No primeiro momento, ou ele se sente muito feliz ou muito mal. Mas o que acontece 3 meses depois, de 3 a 6 meses depois? Vocês fazem ideia? Volta para aquilo que eles chamam hoje como se fosse uma linha basal do estado de humor. Então, nem o fracasso, normalmente, uma grande perda, uma grande desestrutura, de 3 a 6 meses a pessoa volta ao patamar que ela estava. Uma coisa muito boa, comprou um carro novo, que tanto sonhava. Validade de 3 a 6 meses. Olham como as coisas materiais, o sucesso material, de verdade é efêmero? Isso não corrobora o que a gente aprende na doutrina? Sim? E aí, o que eles descobriram? Que, na verdade, essa linha de base da felicidade faz com que... Não é o sucesso que traz a felicidade. As pessoas felizes conseguem ter mais sucesso. São pessoas que com a linha de base já é mais alta. E aí, quais são as emoções positivas que geram felicidade e, portanto, levam para o sucesso? As pessoas que são criativas, mais generosas, têm energia, motivação, são mais produtivas, seus relacionamentos são melhores, têm um melhor sistema imunológico e psicológico, têm resiliência e, consequentemente, mais sucesso. As pessoas que se oportunizam essa experiência. Então, vamos lá. A criança que está lá fazendo um desenho com a árvore vermelha, o sol azul, exercitando a criatividade. Talvez ela esteja desenvolvendo áreas cerebrais mais interessantes para o sucesso dela lá na frente do que pegar e fazer igualzinho a professora. Tá? Ou de acordo de como é. A pergunta... Se eu perguntar de cara, você é feliz? Gente, é uma pergunta muito complexa para a gente responder. E, como diz a nossa doutrina, né, no máximo aqui a gente tem uma felicidade relativa. Mas as perguntas que a gente deveria se fazer você se sente mais feliz do que antes, em alguma circunstância? O que você pode fazer para ser mais feliz? Por exemplo, eu gosto muito de fazer caminhada. Por que eu gosto? Eu não sei. Mas estar lá no Igapó ou no Botânico, para mim é o mais próximo da felicidade. Se eu faço mais, aumento.
o meu quociente de felicidade? Se eu faço menos, tá? E aqui vem um outro conceito que nós já sabíamos também, que o prazer da trajetória ser mais, digamos, estar no foco do que só a chegada. Pensa, numa viagem, a gente passa lá 7, 8 horas viajando para chegar. Chegada é um ponto, mas teve toda a viagem. Quanta coisa tem na viagem. Tanto que algumas outras pessoas falam assim, eu vou para tal lugar de carro para ver o caminho, que é prazeroso. E aí, você busca, você procura fazer cada vez mais até as pequenas coisas que são gratificantes. É importante unificar esses aspectos e situações de felicidade, mesmo com os altos e baixos. Se eu estiver mal e vou caminhar, 15 minutos caminhando. Sabe outra coisa que acontece comigo? Eu gosto muito de ser psicóloga. 5 minutos atendendo, gente, eu esqueci do meu problema. Não tem melhor coisa que cuidar do problema dos outros. Aí eu entendo quando fala que quando a gente está cuidando da dor do outro, a nossa fica menor. Eu me lembro de uma fase que eu estava numa situação muito complicada e falei assim, gente, não estou em condições de atender, eu precisava ser cuidada nesse momento. Aí fui lá, respirei, comecei a atender. 5 minutos depois eu falei assim, como é que eu fiquei bem? Aí eu comecei a observar que, óbvio, quando a gente está trabalhando, a gente tem as áreas processuais do trabalho que são ativadas e mudam no nosso estado. Então, por que para algumas pessoas é ir lá lavar a louça? Pegar e limpar a casa? Aquela ação vai ativando outras áreas e a pessoa fica bem. Quais são as pequenas mudanças que posso fazer em minha vida para me tornar mais feliz? Vocês entendem aqui que não é ninguém que pode dar isso para a gente? Quais as pequenas coisas que a gente pode se dar para aumentar o nosso bem-estar? Eles usam mais o termo bem-estar do que felicidade. Vamos lá, vocês foram assistir a comédia, né? Assistir uma palestra é boa, mas será que se pudéssemos medir a vibração das pessoas rindo de coisas que não são tão jocosas, que são mais inteligentes com o conteúdo? Se a gente pudesse medir, será que a vibração não estava acima do que assistir uma palestra? Rir, gente, eles falam o seguinte, que se a gente puser uma caneta e ficar 5 minutos, se medir, o nosso sangue já tem as substâncias da alegria. Mesmo que seja um riso falso. Imagina assistindo uma comédia. Vamos para o fim, gente. Nós precisamos aprender aqui a usar as informações para a nossa transformação. Faça uma lista de perguntas que podem ajudar você e os outros a focar no que funciona. O que você mais gosta de fazer? Quando você era criança, o que você gostava de fazer? Que você ficava horas. O que te traz alegria? Gente, isso aqui é tão variado. Por exemplo, alguém gostar de lavar louça, eu não consigo entender. Mas eu conheço um monte de gente que fica bem lavando louça. Quando você fica mais feliz? Quando eu faço uma palestra, gente, é muito interessante. Normalmente eu chego cansada e falo assim, por que eu peguei hoje? Em fim de ano, né? Eu saio daqui com tanta energia, normalmente eu não tomo passe, eu saio com tanta energia que depois eu demoro para desacelerar. Porque me dá prazer, me dá satisfação. Então, quando você fica mais feliz, quem te faz feliz? Gente, vocês sabem que a gente tende a entrar em sinergia com quem está perto. Uma pessoa pesada. Vamos lá, vamos voltar para o meu consultório. Pessoas vêm bem lá? Se eu não for cuidadosa, eu vou para uma sinergia negativa. Orai e vigiai, eu estou lá, daí, digamos assim, mudando o estado delas. E é muito comum, muitas vezes assim, eles trazem uma situação, daí eu fico pensando assim, eu perco o paciente ou a piada? Aí eu dou um jeito de fazer a piada sem perder o paciente, que põe ele também num outro estado.
rir das próprias desgraças ajuda. E aí, a questão de a gente trazer isso, né? O que tem de bom no meu marido? O que me levou a casar com ele? O que tem de bom nesse emprego? O que me levou a querer ficar nesse emprego? Pense, e aqui vem um ponto importante, pense em alguém que você se inspira, que tem habilidades. Hein? Eu, por exemplo, vou contar para vocês, eu me inspiro na Nete Guimarães. Eu acho que o conhecimento daquela mulher, quando eu crescer, aqui umas 2, 3 encarnações, eu quero ter aquela propriedade. É a minha meta, né? Estou bem aqui, mas estou aqui fazendo a minha parte do meu jeito. Ela me inspira. Se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? É só sentar e estudar. É só isso. Então, vejam, quem tem as habilidades que te inspiram, a gente olhar para essa pessoa. E aí vem, como você pode se tornar essa pessoa que inspira quem está próximo de você. Quando a gente foca no que está funcionando na nossa vida, é mais fácil dar conta daquilo que é mais difícil. Voltando para mim. Vocês acham que foi fácil eu conseguir manter minhas planilhas? Mas aí eu pensava assim, peraí, Nilva, você cuida de pessoas há 34 anos. Você pega elas na dor. Você consegue fazer isso? E elas ficam mais satisfeitas e felizes e vão embora e me encaminham outras pessoas? Você não vai dar conta de uma planilha? Vamos lá. É só ir devagarinho. E pior que é simples, né? Mas eu sempre me perdia. Eu sempre conseguia começar, mas me perdia. Como podemos cultivar a semente positiva em nossos pais, empresa, família e em nós mesmos? É um cultivo, gente. Um cultivo. E aí, passando a hora, eu vou colocar para a gente terminar esse videozinho aqui, gente. Só para inspirar. Vai. Não está clicando. Como é que você acha que eu tô? Mal, muito mal. Não consigo fazer nada, comprar, uma indústria enorme, vazio. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo terminar nada que eu queria fazer. Eu acho que é tudo. Onde você sou? Sou eu. Mas calma, eu só venho aqui bater um papo rapidinho. Tá errado. Fica tranquilo. Mas, cara, ficou difícil pra você me perseguir. Tô falando da história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não. Matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você é um pouco, um amorzinho de pessoa. Para de me atormentar, por favor. Eu não aguento mais. Então aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que errado te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o outro senso aqui? Quem é que tá outro? Né? Mas como assim? Por exemplo, deixa eu te de manhã pronto para te presidiar. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando sua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio, o Osvaldo, eu já tentei fazer uma prece, para ver se alguém ilumina essa sua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, deixa eu decidir, vou embora. Você atrai uma multidão de pessoas aqui, tal. Eu não tenho direito de ficar, tenho que chegar na tua, eu não vou ficar perto. Só a culpa você atrai. Bota cada palavra de ódio, de piedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter uma coisa de mim. Vamos tentar
pouquinho positivo para o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora você vai ficar dando um conselho, tá? Essa coisa de mentor, eu sou professor. Ok? Eu sou. Até o obsessor está dando conselho. Então, as perguntas que devemos nos fazer para mudar o nosso foco. É o que temos. Só que a gente acordar, ser saudável, a gente já está de bom tamanho. E aí, com relação a nós, com relação ao outro, a doutrina nos ajuda, né? O que nós temos para aprender com essa situação que está acontecendo? O que eu preciso desenvolver? Que normalmente é isso, eu tenho que desenvolver alguma coisa. Listar, uma coisa que muito comum, a pessoa vem se sentindo muito mal. Muitas vezes a gente tem que lembrar o que ela tem de bom. Ela não é a gente não é um todo concreto. Só para a gente terminar, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós o que se esforça. E aí vejam a ciência trazendo o foco para a gente do positivo. Né? Aprender a ser otimista. O que tem de bom? Tem. O que tem de ruim? Tem. Todo mundo conhece, né? Então, meio vazio ou meio cheio. Os dois são verdades. Fazer a prece. Pai de infinito amor, infinita bondade, agradecemos-te a oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesse momento, tendo a oportunidade de conhecer a doutrina, que nos explicita as leis, as regras da vida, favorecendo que possamos aprender a como nos desenvolver, a como errar menos, a como contar com a espiritualidade superior. Pai, possamos todos nós, em cada dia, buscar o que há de bom em nós, nossa família, nosso trabalho, nossas relações dentro da casa espírita. Cada dia mais, dirigindo a nossa atenção para o melhor. Que assim seja. Obrigada, gente.